Neste episódio, o pastor Jackson Capelletti expõe Efésios 1, versículos 13 a 14, e revela as riquezas do cristão no Espírito Santo. Você vai entender o que significa ser selado com o Espírito da promessa, porque ele é o penhor da nossa herança e como isso nos dá segurança na fé. Prepare-se, a palavra vai edificar sua vida e renovar sua esperança. Descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos, para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Amém. Fechamos o versículo 14. Esses 14 versículos, na verdade, 12 versículos, porque começa no versículo 3. Como eu expliquei para vocês, ela é uma única frase no original. Uma frase com 202 palavras, que Paulo escreve de forma direta, sem pontos, obviamente sem vírgula, porque no grego original não tem vírgula, não tem pontuação, mas é uma única frase. E eu expliquei para vocês lá quando a gente começou que essa única frase é como se fosse uma êxtase de adoração de Paulo a Deus, e ele descarrega aquela adoração. E ele descarrega essa adoração de forma direta, escrevendo mais de 200 palavras, e quando a gente lê, os conceitos parecem confusos, mas quando a gente vai quebrando em partes menores, fica mais fácil de entender. E eu expliquei para vocês que dá para nós quebrar essas 200 e tantas palavras em 3 partes, que a gente pode dizer que é um hino a Deus. E, portanto, podemos dizer que são 3 estrofes. E a divisão de cada estrofe acontece quando Paulo coloca a expressão para louvor da tua glória, para louvor da sua glória. E nós vimos que essa expressão, ela acontece 3 vezes. A primeira vez, ela acontece para fechar, para marcar lá no versículo 6. Ela marca o fim da primeira estrofe e o começo da segunda estrofe. Depois, ela acontece de novo nesse texto que nós lemos, no versículo 12. Ela marca o fim da segunda estrofe e o começo da terceira estrofe. E aí, no final, no versículo 14, ela fecha para louvor da sua glória. E nós vimos que a primeira estrofe, esse texto todo, essas 200 e tantas palavras, falam sobre as riquezas do cristão. Na Bíblia Almeida, Revista e Corrigida, que eu tenho, os editores colocaram o título As Bênçãos de Deus em Jesus Cristo. Em resumo, Paulo está apresentando aqui à igreja de Éfeso as riquezas do cristão. A primeira estrofe apresenta as riquezas do cristão no Deus Pai. Ele nos escolheu, ele nos predestinou, ele nos adotou e ele nos aceitou. Na segunda estrofe, que nós vimos na semana passada, Paulo apresenta as riquezas do cristão em Jesus, em Cristo. Ele nos redimiu, ou seja, ele nos comprou, ele comprou a nossa liberdade. Ele nos remiu, ou seja, ele nos perdoou. E ele nos revelou o mistério de Deus, que nós vimos na semana passada, que é congregar na plenitude dos tempos todas as coisas, tanto no céu quanto na terra, em Cristo. Então, na lição passada, minha mania de dar aula, na semana passada, nós vimos que o propósito eterno de Deus, e nós vamos voltar nele no capítulo 3, o propósito eterno de Deus não é salvar a igreja. O propósito eterno de Deus não é levar a igreja para o céu.
Isso é uma parte do propósito. O propósito eterno de Deus é congregar em Cristo todas as coisas, tanto no céu quanto na terra. E aí hoje nós vamos ver o terceiro parágrafo. A terceira estrofe desse hino de louvor a Deus apresenta as riquezas do cristão no Espírito Santo. E aí, a primeira grande riqueza, o apóstolo Paulo apresenta aqui a partir do versículo 12, vamos ler, com o fim de sermos para louvor da sua glória. Ele marca a separação entre a segunda e a terceira estrofe. E aí começa a terceira estrofe. Nós, os que primeiro esperamos em Cristo, Paulo está falando dele, e quando ele diz nós que primeiros esperamos em Cristo, ele está falando dos judeus. E aí você pode pensar, mas como assim os judeus esperavam em Cristo? Desde sempre, e Hebreus, a carta aos Hebreus nos apresenta muito bem esse conceito. Cristo foi prometido e era esperado, o Messias aguardado. E eu acho lindo, irmãos, quando eu vejo, por exemplo, Jesus, eu acho maravilhoso essa passagem. Jesus com aqueles 2 discípulos depois de sua ressurreição, com aqueles 2 discípulos no caminho para Damasco, para Emaús. E a Bíblia diz que eles não reconheceram Jesus e estavam conversando e tristes pelo que tinha acontecido, e a forma como Jesus se apresenta para eles é pregando o Antigo Testamento. E ali está tão claro que diz assim: Jesus mostrou nas Escrituras as promessas a seu respeito. Que interessante isso, né? E aqui fazendo uma rápida reflexão. Quantas vezes nós abandonamos o Evangelho no Antigo Testamento? Eu diria até talvez na maioria das vezes. Tem gente até que nem gosta que pregue o Antigo Testamento. Mas na verdade não é culpa do Antigo Testamento, é culpa nossa, porque a gente não lê direito o Antigo Testamento. Jesus pregou para aqueles 2 discípulos só no Antigo Testamento. E Jesus mostrou que ele está no Antigo Testamento. Então, se nós lermos corretamente o Antigo Testamento, nós vamos encontrar o Evangelho lá. Sabe o que acontece? Eu vou dar um exemplo muito rápido aqui, que eu sempre acho um exemplo simples de entender. A gente, quando vai pregar ou quando vai ensinar a respeito do Antigo Testamento, a gente costuma nos apegar às lições morais e ao exemplo do Antigo Testamento. E tudo bem, exatamente, e não tem nada de errado nisso. Eu vou pregar, por exemplo, sobre Davi lutando contra Golias. Eu vou destacar a coragem de Davi, a fidelidade de Davi. Aquele mocinho que não tinha experiência nenhuma de guerra, ele confiou em Deus e ele foi lá e enfrentou aquele gigante. E nós temos que ser igual Davi, temos que ser corajosos igual Davi. E aí a pessoa que está ouvindo aquilo diz: meu Deus, eu não sou igual Davi. Eu tenho medo e eu nunca vou ser como Davi. E a pessoa vai para casa e você apresentou para ela um padrão moral que ela não pode alcançar. E assim, entre tantos outros, você tem que ser inteligente, sábio como Salomão. Você tem que ser fiel como foi Abraão. E a pessoa olha assim e diz: esses exemplos estão muito distantes de mim. E como é que a gente prega então o Evangelho no Antigo Testamento? A gente pode falar sobre tudo que Davi fez, mas a gente precisa destacar que Davi não teria feito nada disso se não fosse pela graça de Deus. Foi Deus que preparou as experiências que Davi viveu, que prepararam ele para chegar àquela circunstância de atacar o gigante. Foi Deus que colocou aquele urso e Davi experimentou a fidelidade de Deus lutando contra um urso. Foi Deus que preparou as circunstâncias nas quais Davi esteve diante daquela situação. E foi Deus que derrubou o gigante. Às vezes a gente esquece disso, mas o próprio Davi assume isso. Eu vou contra você em nome do Senhor, porque você afrontou o meu Deus. E por que Deus fez isso? Porque Deus queria mostrar que Ele é poderoso e que Ele pode pegar, e Deus ama fazer isso. Olha quantas mulheres estéreis estão na Bíblia e Deus faz elas gerar filhos. E esses filhos, essas mulheres estão na genealogia de Cristo. Deus a todo momento fica dizendo: olha, eu não preciso de você para nada. Olha, quando nós olhamos para o livro de Ruth, o que o livro de Ruth está dizendo? O livro de Ruth não é sobre uma mulher que teve fé. O livro de Ruth é sobre Deus pegando uma pessoa que não valia nada, de um povo que era amaldiçoado, uma viúva que não tinha presteza na sociedade nenhuma,
e colocando essa pessoa na genealogia de Cristo. Para dizer, olha, você pode pensar que você não vale nada, mas olha o que eu fiz com a Ruth e eu posso fazer com você. O Antigo Testamento não é sobre nós ter o padrão moral que eles tiveram, porque toda vez que eu coloco o padrão moral, eu não tenho a graça de Deus. E até um budista pode pregar padrão moral. E os budistas são muito bons nisso, aliás. Honestos, verdadeiros, cuidam das pessoas, amam as pessoas, cuidam da natureza, não matam nem uma formiga. E aí se vai comparar o padrão moral de um budista com o meu padrão moral, eu sou lixo perto dele. Então não é sobre padrão moral, é sobre a graça de Deus. E o que Paulo está dizendo aqui é isso. Nós antes esperávamos em Cristo. Todo o Antigo Testamento aponta para Cristo. E quando nós lemos o Antigo Testamento, a nossa obrigação é encontrar Cristo ali. E muito mais se nós pregarmos. Nós podemos pregar moral? Podemos pregar exemplo? Podemos, mas nunca esqueça de apresentar a graça de Deus. Nunca esqueça de despedir as pessoas dizendo, o que você viu aqui é difícil fazer? É difícil, mas eles só fizeram pela graça de Deus. E essa mesma graça que estava sobre eles está sobre você. Então, o apóstolo Paulo, ele faz isso e aí ele muda. Ele diz assim, mas não pense que é só para os judeus. E aí ele continua dizendo, nós que primeiro esperamos em Cristo, e aí entra no versículo 13, em quem também vós estáis. Paulo, pela primeira vez aqui no livro, ele estende a promessa, ou pelo menos nesse louvor, ele estende a promessa aos gentios. E ele diz, nós primeiros esperamos em Cristo, mas vocês também estão nele. E aí ele diz assim, no versículo 13, e tendo nele, vós também estáis. E aí ele bota o efeito disso. Qual que é o processo para estar em Cristo? Ouvir a palavra da verdade. A fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Então, primeiro passo para estar em Cristo, ouvir a palavra da verdade. É impossível alguém crer em Cristo se não ouve a palavra da verdade. A gente fala muito sobre ser exemplo na sociedade. Eu falei aqui semana passada sobre isso. Como que nós cristãos podemos viver de maneira a glorificar a Deus? E é maravilhoso. É maravilhoso ser exemplo. É maravilhoso as pessoas olharem para nós e quererem ser iguais a nós. Mas nós nunca podemos deixar passar a oportunidade de dizer que nós só podemos ser assim por causa de Cristo. E aí nós apresentamos o Evangelho para a pessoa. As pessoas não podem só querer ser igual a nós nas nossas atitudes morais. As pessoas precisam ser iguais a nós pela graça de Cristo. Por isso, para crer é preciso primeiro crer e ouvir a palavra. Depois, fala sobre o evangelho da vossa salvação. Paulo repete esse conceito. Primeiro ele apresenta com palavra da verdade, agora sobre evangelho da salvação. A boa notícia da salvação. E depois tem que crer. Não basta só ouvir. É preciso crer. E como que a gente crê? O Espírito Santo desenvolve em nós a capacidade de crer. Quando nós somos expostos ao Evangelho, o Espírito Santo, ele trabalha no nosso coração de maneira em que ele desperta em nós a fé, de maneira que nós possamos acreditar naquilo que está sendo exposto para nós. Isso é obra de Deus. Por isso nós precisamos sempre pregar e anunciar que a salvação é 100% obra de Deus. E por que eu estou destacando isso? Porque nós somos arminianos. O nosso posicionamento quanto à salvação é de que nós cremos que a salvação é para todos e nós cremos que aqueles que creem serão salvos. E a resposta que normalmente a gente ouve daqueles que pensam com a mentalidade calvinista ou reformada é isso, vocês são heréticos, porque vocês estão dizendo que há uma participação do homem na salvação. O homem precisa crer, Deus não consegue salvar alguém sozinho, porque eles pregam que aquelas pessoas que são escolhidas por Deus para a salvação
são salvos independente de querer ou não. É uma salvação, eles pregam a graça irresistível e nós pregamos a graça resistível. Como é que você resolve esse impasse? Nós cremos que, ao ouvir a palavra de Deus, o Espírito Santo produz em nós a fé necessária para que a gente se convença dos nossos pecados. E aí, gentilmente, o Espírito Santo nos convida a aceitar a Cristo. E essa linha entre a nossa participação é simplesmente capacitados pelo Espírito Santo. Deus nos dá, em sua infinita misericórdia, a capacidade de escolhermos Ele. Então é assim que funciona a salvação a partir do nosso ponto de vista. É impossível, portanto, alguém se salvar sem a ação de Deus. Nunca pregue, irmão, que a pessoa pode buscar a Deus por conta própria. Nunca ensine isso. É sempre de Deus o primeiro passo. E por que eu estou dizendo isso? Porque nós somos acusados de sermos pelagianos. Pelágio foi um teólogo do início da igreja, lá do século II, que pregava isso, que a salvação parte do ser humano buscando Deus. E porque o ser humano buscou Deus, Deus responde com a graça. E já desde o século II a igreja condenou ele e ele foi considerado um herege. E aí, dependendo de como a gente se comporta e fala, as pessoas nos acusam de herege. Por isso a gente tem que saber o que a gente está dizendo. Nós não cremos que o primeiro passo é nosso, nós não cremos que a salvação depende de qualquer coisa nossa. Nós cremos que o primeiro passo é de Deus, nós cremos que o Espírito Santo produz em nós a fé para o arrependimento e Deus gentilmente nos oferece a escolha. É assim que nós cremos. E por isso que o apóstolo Paulo fala aqui que nós temos que crer. O passo de crer é muito importante. Ouvir a palavra da verdade, o evangelho da salvação e crer nisso. Uma vez que nós ouvimos a palavra da verdade e nós cremos nessa palavra, nós somos selados pelo Espírito Santo. O que é ser selado? Essa expressão selado, ela era usada em duas situações na época em que Paulo escreve essa carta. A primeira delas era para marcar uma propriedade, seja ela um imóvel, uma propriedade, uma casa, um palácio, um prédio, ia lá um selo de quem era o seu proprietário. Podia ser um animal, um cavalo, uma mula, vai lá o selo de quem é o proprietário. Ou podia ser um escravo. Os escravos eram marcados para saber a quem eles pertenciam. Muito similar com o que nós fazemos hoje, por exemplo, com o gado, sistema de marcação de gado. Há um selo. Então a primeira coisa que nós podemos entender quando a gente vê a expressão selo, nós podemos entender propriedade. Nós temos um dono. Quem é selado tem um dono. E aquele dono marcou aquilo para dizer, isso é meu. A segunda aplicação que nós temos para selo é a autoridade, que acontecia em documentos, em cartas. A autoridade escreve o documento e selava com o seu anel. Eu já expliquei numa escola dominical que o anel ficava no dedo mindinho. Se vocês pegarem na internet alguma imagem do rei Charles da Inglaterra, vocês vão ver que ele tem um anel no dedo mindinho, chama anel de sinete. É o mesmo anel que se usava naquela época. Obviamente hoje ele não assina mais com anel, é só tradição. Mas na época todas as autoridades tinham esse anel no dedo mindinho, terminava de assinar um documento, colocava aquele anel na cera quente e dava uma carimbada na carta, por isso que estava no dedo mindinho. Carimbava a carta e ficava marcado aquele selo dizendo, sou eu que estou dizendo isso que está escrito aqui. Então, propriedade e autoridade. E agora Paulo aplica essa ideia a nós. E ele diz, quando vocês ouviram o evangelho e quando vocês creram no evangelho, vocês receberam o selo do Espírito Santo. Vocês agora são propriedade de Deus, são marcados, só que não é uma marcação externa, não é uma marcação da nossa pele. Agora o coração de vocês está marcado.
E lá no coração de vocês tem uma marca dizendo: vocês pertencem a Deus. E a segunda aplicação é: agora vocês têm a autoridade de Deus. Agora, quando vocês abrirem a boca de vocês, vocês estão falando como alguém que recebeu o selo de autoridade de Deus. E quando vocês falam, é Deus falando. Quando vocês agem, é Deus agindo. Selo significa propriedade e autoridade. E nós recebemos isso, irmãos. Todos nós, quando ouvimos o Evangelho e cremos no Evangelho, nós recebemos isso. Para nós pentecostais, é muito importante aqui nós fazer um parênteses e explicar. Nós pentecostais entendemos que o selo do Espírito Santo não é o batismo no Espírito Santo de Atos no dia do Pentecoste. Não vamos confundir. São coisas diferentes. Nunca diga: irmãos, agora eu recebi o batismo no Espírito Santo, eu falei em línguas, eu fui selado pelo Espírito Santo. Não. Você foi selado no dia que você creu e entregou a sua vida a Cristo. Você já tem o Espírito Santo em você. Você já é propriedade de Deus e você já tem autoridade de Deus. Paulo, em suas cartas, sempre quando Paulo se refere ao Espírito Santo, ele se refere como o Espírito no momento da salvação. Todas as vezes que Paulo fala sobre o Espírito Santo, ele fala o momento da salvação. Ele fala sobre dons, mas ele não entra em detalhes para falar sobre revestimento de poder, mas todas as vezes que ele fala sobre o Espírito Santo, ele está falando sobre salvação. Lucas, todas as vezes que fala sobre o Espírito Santo, fala sobre revestimento de poder, manifestação de poder. E Lucas começa desde lá do anúncio do nascimento de Jesus. Você pode ver que cada aspecto do Evangelho de Lucas tem a ação do Espírito Santo. Lucas dá muita ênfase a isso. Então não podemos confundir. Não é que um está certo e outro está errado. Os dois estão certos. A diferença é que Paulo dá ênfase ao Espírito Santo agindo na salvação. Lucas dá ênfase ao Espírito Santo agindo no revestimento de poder. Nós, pentecostais, cremos que, ao sermos selados pelo Espírito Santo, ele já vive em nós. E no momento em que nós recebemos o revestimento de poder, nós somos revestidos de poder para fazer a obra de Deus, para testemunhar com mais autoridade, com mais poder. Então, se eu orava, eu passo a orar mais. Se eu pregava, eu passo a pregar com mais autoridade. Se eu testemunhava, eu passo a testemunhar com mais autoridade. Se eu evangelizava, agora eu não consigo mais dormir sem ganhar alguém para Jesus. Como que eu vou dormir e não evangelizei ninguém ainda hoje? Isso é o que faz o batismo no Espírito Santo na nossa vida. Então é assim que nós pentecostais cremos. Fechei o parênteses aqui, hoje eu estou falando bastante parênteses, porque eu já estou aproveitando para ir ajudando os irmãos a entender como é a nossa teologia pentecostal. Cremos, fomos selados pelo Espírito Santo, e aí o apóstolo Paulo termina o versículo 14 dizendo: o qual é o penhor da nossa herança. O Espírito Santo é o penhor da nossa herança. O que é penhor? Podemos chamar de garantia também. Algumas traduções falam garantia. Quando nós compramos uma casa, e a gente vai lá com o corretor e olha a casa e gostamos da casa, e a gente faz uma proposta por escrito para aquela casa. E para aquela proposta ser aceita, nós precisamos dar um sinal de garantia. Normalmente já é um percentual do valor da casa, mas aquilo serve para dizer que eu estou interessado a ponto de fechar o negócio, que eu estou disposto a desembolsar agora já uma parte do valor, e se por alguma razão eu voltar atrás e perder e não querer esse negócio, eu perco aquele valor. Então, um depósito de garantia. Isso acontece em quase todos os negócios. Quando nós vendemos uma máquina lá na empresa, a gente pede também um sinal de garantia. No momento em que entra o pedido, no momento em que o cliente diz, eu vou comprar. Ok, você vai receber o produto daqui a 6 meses, mas você deu um sinal de garantia. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que o Espírito Santo age da mesma forma nos crentes.
Deus deu aquela garantia. Olha, eu estou te assegurando que você será o quê? Que o apóstolo Paulo fala depois da garantia? Redimido. Eu estou assegurando que você será redimido, a minha possessão. E para eu garantir isso para você, eu estou colocando o Espírito Santo em você e ele é a garantia. Agora você pertence a mim e você tem a garantia de Deus através do Espírito Santo. Então, irmãos, não se preocupe. Se Deus garantiu, ele cumpre. Deus não vai desfazer esse contrato com você. Descanse, fique em paz, coloque as suas preocupações em Cristo e por mais terrível que possa ter sido a sua experiência, os seus pecados, os seus erros, a sua consciência, como eu falei, acusa você. Lembre-se que agora você está e é adotado e é aceito por Deus em Cristo, não em você, em Cristo. E Deus tem tanta certeza disso que ele colocou o Espírito Santo em você como garantia da redenção dessa possessão. E aí o apóstolo Paulo fecha mais uma vez, fechando com para louvor da sua glória. E como eu falei, 3 vezes, 3 marcações nesse texto, para louvor da sua glória, para louvor da sua glória, para louvor da sua glória. Esse hino maravilhoso. Imagine que, eu não sei se vocês já tiveram a experiência, eu amo essa experiência, que chega no final do ano, a gente recebe aqueles cestos de Natal, né? A minha empresa costuma dar cestos de Natal. E a gente abre aquela embalagem maravilhosa. E eu me lembro quando eu comecei a trabalhar, eu ia de ônibus para casa e aquela caixa vai chamando a atenção no ônibus, né? E todo mundo, uau, o que será que tem naquela caixa? Normalmente é um papel brilhante. E aí você chega em casa, normalmente eu chego em casa, eu chamo a família e a gente começa a desembrulhar aquela caixa. E tira primeiro o laço, depois tira o papel que envolve a caixa, daí aquela caixa maravilhosa que só a caixa já é um presente, né? Dependendo da cesta de Natal, só a caixa já é um presente. E aí você abre aquela caixa e você, nossa, olha aqui, tem esse doce maravilhoso, que tem uns doces que a gente só vê nessas caixas, né? Não acha no mercado. Olha aqui, tem esse doce. E aí você se delicia um pouco com aquele doce. Aí a pouco você reserva do lado e pega, uau, olha só essa compota aqui de frutas, pêssego. E daí você se delicia olhando aquele vidro maravilhoso de pêssego. E depois você pega, olha aqui, tem mais um panetone. E você vai tirando. Tem champanhe, vinho. O problema do vinho, eu ganho bastante vinho caro. Às vezes as pessoas me dão vinho caro, mas quando eu recebo eu já digo, eu já vou avisando, não sei quanto você pagou por isso, mas vai virar sagu. E a Miriam faz cada sagu delicioso com vinho caro, que é uma beleza. Isso aí. E assim, o que eu quero dizer? Eu trouxe essa ilustração para você imaginar que quando a gente lê esse texto, a gente está abrindo essa caixa de presente. A igreja de Éfeso recebeu esse presente do apóstolo Paulo e eles iam abrindo e eles iam, nossa, olha aqui, eu fui escolhido por Deus. Que maravilha! E aí fica se deliciando um pouco com ser escolhido por Deus. Olha aqui, Deus me predestinou. Olha aqui, Deus me adotou, Deus me aceitou, Jesus Cristo me redimiu, Jesus Cristo me remiu, o Espírito Santo me selou, o Espírito Santo é a minha garantia, eu conheço os mistérios de Deus e vai se deliciando com cada presente. Imagine que esse texto é essa caixa de presente. E aí depois de se deliciar com esse presente, o apóstolo Paulo diz 3 vezes, para louvor da sua glória. O que a gente entende por glória? Você já pensou o que é glória? O que é glória? A explicação normal para glória, assim, a mais tradicional, é a representação ou uma forma de mostrar o caráter de Deus, a revelação do caráter de Deus. Se for procurar num dicionário teológico, você vai achar alguma coisa nessa linha. A glória é a revelação do caráter de Deus. Mas há também uma explicação, uma definição de glória, que é a que eu vou usar hoje aqui, que não é tão usada, mas também serve. A gente encontra em alguns dicionários, alguns comentários, chama reputação. Ao invés de caráter,
troca por reputação. E eu acho que para mim, nesse texto aqui, funciona muito melhor. Quando o apóstolo Paulo diz para louvor da sua glória, se nós trocar glória por reputação, o apóstolo Paulo está dizendo para louvor da reputação de Deus. Então ele nos deu todas essas riquezas, essa caixa de presente maravilhosa, para que nós possamos louvar a reputação dele. Quer ver como funciona a reputação? Eu selecionei aqui alguns textos. Por exemplo, vamos lá em Êxodo 9,16, no Antigo e no Novo Testamento. Êxodo 9,16 diz assim: mas deveras para isto te mantive, para mostrar o meu poder em ti e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Em algumas traduções, esse meu nome seja anunciado a toda a terra está como glória. Meu nome, a reputação de Deus. Vamos ver outro texto. Salmo 96 e 3. Salmo 96 e 3 diz assim: anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Anunciai entre todas as nações a reputação de Deus, entre todos os povos as suas maravilhas. João 1:14, texto que foi lido ontem, leitura oficial do nosso culto. João 1:14 diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua reputação, como a reputação do unigênito do Pai. Então sempre, irmãos, pensem que louvar a glória de Deus, a manifestação da glória de Deus, nada mais é do que a manifestação da reputação de Deus. E Deus nos deu todas essas riquezas para que nós possamos louvar. O que é louvar? Louvar é falar bem. Louvar é falar bem. Falar bem da reputação de Deus. Falar bem da sua glória. E esse aqui é a mensagem principal desse texto do apóstolo Paulo. Depois de apresentar as riquezas a nós, em Deus Pai, em Cristo e no Espírito Santo, ele destaca por 3 vezes no texto, por isso que ele repete 3 vezes. Lembra que eu falei que quando há repetição é porque aquilo é importante, é a ideia que o autor quer deixar para nós, para louvor da sua glória. Para que você, para que eu, para que nós possamos falar bem da reputação de Deus. Falar bem da reputação de Deus. E aí, para nós fechar, eu queria que você refletisse como que você está vivendo de maneira a louvar a glória de Deus. Faça um exame interno, reflita sobre suas atitudes e pense se o que você está fazendo, o que você está falando, as decisões que você está tomando, os lugares que você está indo, a forma como você está se vestindo, está de fato louvando a glória de Deus. Está exaltando a reputação de Deus. Esse aqui é minha propriedade, é marcado, tem a minha autoridade. E será que você está usando bem essa marcação de propriedade de Deus e essa autoridade de Deus? Será que as nossas atitudes falam bem de Deus? E outro aspecto que eu queria que você pensasse é como que você está ajudando os outros irmãos a falarem bem de Deus. Nós vivemos em comunidade, nós somos igreja, nós somos corpo de Cristo. Nós somos um só. E o apóstolo Paulo, quando ele apresenta esse conceito, e nós vamos ver logo a seguir, no capítulo 2 em diante, o apóstolo Paulo apresenta esse conceito de corpo, a igreja é o corpo. E ok, você pode pensar, eu fiz a minha autoanálise, eu refleti, eu acho que eu estou falando bem de Deus. Eu acho que as pessoas que interagem comigo, que me conhecem, as minhas atitudes, as minhas palavras, elas dão uma boa reputação de Deus. Mas será que você está ajudando o seu irmão a fazer o mesmo também? Será que você está orando pelo seu irmão? Será que você está apoiando, aconselhando o seu irmão? Será que você está convidando o seu irmão para servir a Deus junto com você? E isso é muito importante, irmãos. Por isso que nós temos que refletir sobre isso. Quem somos nós nesse corpo, nessa comunidade? Quem somos nós? E eu deixo essas 2 reflexões com vocês e peço para vocês levarem para casa isso
e pensarem sobre toda essa caixa de presente que nós aprendemos aqui. Na semana que vem nós já vamos seguir a partir do versículo 15, já vamos entrar em outro assunto. Mas como eu falei, é uma característica do apóstolo Paulo. Ele apresenta sempre no início das cartas dele qual é o assunto que ele vai trabalhar durante toda a carta. E aqui nós fechamos, nós temos uma visão geral do assunto. E agora o que o apóstolo Paulo faz daqui até o capítulo 3 é pegar cada um desses aspectos que nós vimos nesses 14 versículos e ir detalhando eles. Fechou o capítulo 3, ele já terminou o curso introdutório de teologia para a igreja de Éfeso. E daí começa o capítulo 4. O capítulo 4 vem o estágio. Aí ele começa a dizer, agora que eu já ensinei isso para vocês, vocês têm que viver dessa forma. E aí ele vai o 4, o 5 e o 6 dizendo, agora que vocês sabem isso, é assim que vocês têm que viver. Então se você ficou nesse exame de consciência e talvez você encontrou, puxa, eu não estou bem, eu preciso melhorar. Não se desespere, nós vamos chegar lá. Tenho certeza que você vai aprender como você deve agir. O que você tem que fazer agora é ter o coração aberto e humilde para Deus. Reconheça, você tem segurança, nós já falamos aqui, você é selado pelo Espírito Santo, não tem problema nenhum. Se tem algo que você pode ter segurança é na igreja e é em Deus. Você pode abrir seu coração para Deus e dizer, eu não consigo ser isso que o pastor falou lá. As minhas atitudes não falam bem de Deus. E eu tenho certeza que o Espírito Santo vai trabalhar no seu coração. E ele vai mudar o seu coração. Amém, irmãos? Que Deus abençoe. Vamos nos colocar em pé. Quero agradecer a todos vocês que vieram. Deus abençoe. E vamos orar. E depois da oração, aqueles que quiserem receber o áudio, né, que eu sempre gravo aqui o áudio, eu estou enviando para alguns irmãos. Aqueles que não têm o meu número, peçam o número, eu coloco na lista lá e mando para vocês. Amém? Vamos orar. Amado Deus, soberano Pai, em nome de Jesus Cristo, eu entrego a Ti, Senhor, essa palavra. E agora, Pai, os irmãos estão refletindo a respeito de como eles estão falando da sua reputação. E eu quero, Pai, que agora, em nome de Jesus Cristo, os seus entendimentos sejam abertos e que o Teu Espírito Santo ilumine os seus corações e mostre, Pai, aqueles cantos escuros que há muito tempo eles não acessam. Mostre, Senhor, aqueles lugares onde talvez até eles têm medo de refletir a respeito, mas que nessa noite eles tenham a segurança em Ti, Pai, sabendo que são aceitos, sabendo que são amados, sabendo que são adotados, sabendo que são selados pelo Teu Espírito Santo, Pai, e que eles possam entregar, Senhor, toda essa preocupação em Tuas mãos. Abençoe, Senhor, os meus irmãos, em nome de Jesus. Amém.